Hi there. I can't see you now. I don't know if that's a good thing or a bad thing. My Eu não name posso ver vocês. Eu sou Krista Cowan e eu sou uma funcionária da Ancestors.com. was my 10-year anniversary. E a semana passada eu trabalho por 10 anos. Isso é incrível. Cada vez que eu penso, eu fico pensando, não pode ser possível 10 anos. Eu sou profissional genealogista por 30 anos e o meu papel na companhia, eu sou a genealogista. The opportunity to travel around the country. E eu posso viajar por todo o mundo, ensiná-los sobre a família da história e como funciona o Ancestors.com. E mais intimamente falando, eu gostaria de conhecê-los melhor. Eu imagino que se eu fosse perguntar, levantem a mão aqueles que se subscreveram a History.com por 10 anos. Se vocês não subscreveram, um senhor veio no início da apresentação e disse, isso vai ser para pessoas que vão usar, e eu não sabia qual seria a resposta e não queria assustá-lo, mas a realidade é que esta apresentação vai ser feita para uma classe de iniciantes e de mais experientes. E eu fiz dessa maneira. Aqueles que nunca foram no Ancestors.com, e isso é uma introdução. Vai ter novas informações, coisas que vai lançar boas ideias a vocês, e aqueles que vocês já usam por anos esse site, eu posso dizer e prometer que vocês vão aprender alguma coisa nova nessa apresentação. Sempre existem coisas novas para aprender. Uma das coisas que eu descobri mesmo é que é como a nossa mente, nós usamos uma porção pequena do nosso cérebro e eu acho que não é intencional. Eu acredito que nós gostaríamos de usar mais, mas entramos nesse hábito. E eu espero que a vocês que estão usando por algum tempo, eu espero que vocês possam pensar em novas possibilidades de usá-lo, de usar esse website. Antes de eu falar sobre isso, eu gostaria de falar um pouquinho por que eu faço do que eu faço, ou uma das razões de que eu faço. Isso vem ao meu tetaravô e ele foi sepultado numa cidade em Pleasant Grove, Utah. Eu não me criei aqui. Meus pais não foram criados aqui. Meus bisavós não foram criados aqui. Nós somos do sul da Califórnia. E quando eu me mudei para cá, aconteceu que eu mudei para a mesma cidade, alguns blocos do cemitério onde os meus ancestrais se sepultaram. E tinha um significado muito grande para mim. E parecia que eu tinha voltado para casa. Sempre senti assim. E eu não sei como descrever melhor esse sentimento. E eu tenho orgulho de viver nessa cidade onde eu vivo e eu tenho raízes ali. Eu sou uma tia orgulhosa de 7 meninos e uma menina e uma sobrinha. E um dos meus irmãos tem 5 meninos. O mais velho tem 9 anos. E eles gostam muito de vir para a casa da tia Krista. Nós podemos brincar e mimá-los, não é o trabalho de uma tia. Então, eles vieram me visitar, a mim e a minha irmã, que nós moramos juntas. E quando eles nos visitaram nas férias do verão, é isso que eles querem fazer, o que eles gostam de fazer é nos visitar. E eu tirei alguns dias do trabalho e eu passei alguns dias com eles. E um desses dias eu levei ao meu escritório. E a minha irmã levou os outros para um parque. E ela me chamou do parque e disse, as crianças estão perguntando sobre o cemitério. E eu falei, o quê? Ela falou, as crianças querem ver o cemitério, eles nunca foram a um cemitério. E você falou com eles todo o tempo sobre isso. Então nós passamos quando estávamos indo para o parque e elas querem ir. E eu não podia sair do escritório naquele dia para ir no cemitério com eles. E isso me quebrou o coração. Assim que toda genealogista profissional se sente quando ela perde a oportunidade de visitar um cemitério com seu sobrinho. Ela falou, eu quero fazer, mas o que eu devo procurar? Então eu dei essa informação. Encontre-os, eu falei. E diga-lhes quem são eles. E a minha irmã sabia o suficiente e ela sabia que podia fazer isso. Uma hora depois, mais ou menos, eu recebi um telefonema do cemitério.
Eu estou no telefone. has my sister's phone. E o meu sobrinho de 9 anos disse, eu acho que eu os encontrei. E eu perguntei, me diga o que diz, e ele me disse, e o de 8 anos disse, bem, ele nasceu em 1906 e morreu em 1893, e ele estava calculando na sua mente quantos anos ele tinha, e ela tinha tantos anos quando morreu. E então eu ouvi de 6 aninhos, e ele está indo de um túmulo para o outro, eu encontrei um outro, hey, aqui tem mais um outro. And so they'd all run E então todos correram e viram os nomes, e o de 3 anos estava meio aborrecido. E ele disse, eu estava tentando explicar como é que nós éramos parentes com essas pessoas. E aqui, estas são outras filhos de Rachel e Richard, e esses são os seus tios e tias, ou então são os seus primos. E o de 3 anos, ele pegou o telefone e disse, related to a lot of dead people. eu acho que nós não deveríamos ser parentes com tantas pessoas mortas. Really? Realmente, puxa, nós somos, Charles. It's such a silly little E é uma experiência muito interessante, mas dá a oportunidade de apresentar a esses membros da família e ampliar a sua ideia do que é uma família. Então, é um momento muito importante, mesmo que foi um momento por meio de um celular sentada no meu trabalho. Então, isso é uma das razões pelas quais eu faço o que eu faço, é para expandir a nossa compreensão do que significa ter uma família e ter certeza que ninguém é esquecido. Aqui tem um outro exemplo. E nós passamos a ter mais sucesso em encontrar esses membros da família. Eu encontrei hoje, e hoje nós estaremos falando de 5 áreas no Ancestors.com. A maneira mais fácil é olhar essas abas aqui, a Family Tree, buscar, DNA, colaborar e Centro de Aprendizado. Estes são as sessões maiores dessa sessão que você estará fazendo as coisas que você tem que fazer. E se você se perder, então, como na vida, você sempre pode voltar para casa, certo? Então, é muito simples, mas também pode ser um pouquinho complicado. E é assim que nós vamos expender o nosso tempo hoje. Não vamos fazê-lo em ordem, porque é assim que eu faço. Mas vamos começar com árvores familiares. A primeira coisa que eu gostaria de encorajá-los a fazer é edificar a sua árvore genealógica no Ancestry.com. Se você já tem isso, em algum outro website, você pode baixar, você não precisa começar do início, mas coloca a sua árvore familiar online. E eu vou compartilhar algumas das razões pelas quais você deve ter isso. A parte pública disso é que existem certas opiniões de se a árvore deve ser pública ou privada. Eu tenho uma árvore privada e eu tenho muitas árvores privadas online. Elas são privadas porque não são minhas. É uma pesquisa que eu tenho feito para outras pessoas. Mas a minha árvore pessoal, ela era particular, mas aí eu comecei a sentir... E aí eu me senti envergonhada como profissional de colocar, mas eu a fiz pública quando eu fiz o teste de DNA em Ancestors.DNA Test, e eu queria fazer essas conexões mais fáceis, então eu fiz a minha árvore pública. E eu quero dizer o que aconteceu imediatamente. 2 semanas depois que foi publicado, eu recebi uma mensagem por uma mulher que tinha visto uma informação e que é absolutamente incorreta a informação que eu coloquei na minha árvore genealógica. E eu olhei e eu cheguei à conclusão que ela estava correta. E eu agradeço que ela podia me corrigir. Então, eu corrigi a informação na minha árvore genealógica e assim nós fomos adiante. Não é a primeira vez que acontece. Todos nós cometemos erros. Então, ter essa informação lá em público permite que nós possamos trocar ideias e ajudar a melhorar o conhecimento em comum. Então, quanto à privacidade, Ancestral.com, ele privatiza a informação da vida das pessoas. Então, se a pessoa da tua árvore se nasceu em 100 anos, não tem
não tem nada na data de morte, essa informação você vai poder ver porque você tem a árvore, mas ninguém mais vai poder vê-la se ele vem somente para ver a árvore genealógica. Simplesmente o que ela vai ver é a informação da pessoa viva. Então, nós fazemos a privatização de informação. Então, se você quer ter mais aventura, você pode. Sim, a tua árvore com Family Tree Maker. É Ancestral.com software, então é um desktop software. Então, a resposta imediata é: se a nossa árvore está online, por que eu preciso no meu computador? Mas, pela sua natureza, software é maior de qualquer tipo de outros programas. Essa é a coisa muito legal que você pode fazer no software. Por exemplo, alguns anos atrás, a Sociedade Genealógica teve uma conferência em Cincinnati. Eu nunca estive lá em Cincinnati. Eu sabia que era em Ohio. E eu também sabia que o aeroporto era em Kentucky e me confundiu até que eu olhei o mapa. Então, quando eu estava no avião, na minha ida para Cincinnati, eu peguei o meu laptop, abri o meu software, porque eu não preciso estar em online se ela está no meu software. E eu abri e pude ver uma pesquisa das pessoas na minha árvore que nasceram, casaram, morreram ou viveram em Cincinnati, especificamente nesse lugar. E aí existiam 90 ou 99 pessoas, e essas pessoas eram a minha bisavó, o irmão. Ele nasceu em Cincinnati. Então, o bisavô nasceu em Cincinnati. O que significa a respeito da minha tataravó? Ela estava lá, claro, notam? Então, eu comecei a olhar um pouquinho mais e, claro, em 1800, eles moravam lá. Eles moravam em Cincinnati e meu bisavô era presidente de uma companhia de impressora. E eu queria aprender mais sobre isso. E quando eu fui no hotel, eu cliquei no Ancestral.com, eu olhei no censo, olhei o mapa, a data, e o apartamento que eles viviam era um edifício que ainda estava em pé e tinha 3 blocos do meu hotel. Adivinham o que eu fiz aquela noite? Eu também aprendi que a companhia impressora que ele era presidente estava no diretório e estava a alguns blocos do apartamento que eu estava. Então, eu fui e passei no edifício onde eles moravam, tirei algumas fotos. Eu fui também na impressora e ainda não estava em pé, mas o hotel à frente era daquela época e eu perguntei ao mordomo o edifício na frente e eles pediram que voltasse no dia seguinte porque eles tinham um arquivo histórico e tinham fotos da vizinhança e eu queria ver. Imagine que maravilhoso é isso, ter acesso a esse software online é muito importante, que também faz com que você possa fazer uma pesquisa mais ampla. E algumas coisas também é que você pode download todos os documentos ou baixar todas as informações dessa site. Então, você pode fazer com que muitas pessoas fazem isso, eles pagam adiante porque sabem que estarão pesquisando e depois eles tiram uma folga. Uma senhora que eu falo por muito tempo, ela passou um tempo na Flórida jogando golfe. Então, ela foi para casa, eu acho que ela é de Illinois, e ela vai para casa pelo resto do ano. E então, ela faz o Ancestral.com quando ela se subscreve, quando ela não está na Flórida. Então, você pode tirar um tempo fora e depois pode voltar. E quando você faz, a tua árvore ainda está online. Simplesmente você não pode pesquisar os registros. Mas se você abaixa as cópias dos registros que você já encontrou e pesquisou no seu software, você tem acesso a isso porque está no seu computador. Então, é um dos benefícios que você tem dito. Agora, vamos falar do website por alguns minutos. Se você não sabe sobre isso ou se você não prestou atenção ultimamente, Ancestry.com tem mais de 12 bilhões de registros históricos online. E muitas vezes eu não consigo compreender a amplidão desse número. 55 milhões que os usuários criaram, nós temos 2 milhões de subscreventes
Então, isso é uma comunidade muito grande, muito conteúdo. Então, vamos falar um pouquinho desse conteúdo. O conteúdo no Ancestors.com, ele cai em 3 diferentes categorias. A primeira é que a maioria de vocês é familiar, é a nossa dados históricos no Censo Federal ou do Reino Unido ou do Canadá, do México. Então, registros militares, uma coleção muito ampla militar. Nós temos amplos na Revolução, nas guerras, registros das guerras civis. Nós temos registros de imigração. Nós temos registros de vários lugares, apesar de Nova York, Baltimore, São Francisco, Honolulu, Hawaii. E alguns desses registros vão até através de 1600. Então, mesmo se a sua família são imigrantes recentes aos Estados Unidos, eles ainda existirão registros nos dados dos passageiros de Nova York. Cobre um 100 anos atrás, e também pelo navio, ou também lista de passageiros de aviões. Tudo isso está no mesmo dados. É um registro de imigração muito bom. Registry.com também pode digitalizar de naturalização, mas também nós temos os pacotes originais da declaração de intent, da naturalização, de petição. Se você pode encontrar a informação dos seus ancestrais e quer encontrar mais informações, muito certo vai mostrar a data, o navio que eles chegaram, e é muito mais fácil de tentar buscar qualquer pessoa com o mesmo nome naquela época do tempo que eles vieram. Então, existem ótimos registros lá. Nós também temos registros de morte, de casamento, são indexes. É isso que o governo compartilharia conosco, e esses certificados de morte e de casamento, historicamente, assim como também moderno. E terras, muitas informações dessa parte de compra e venda de imóveis. Então, a maioria de vocês não sabe que nós estivemos no Ancestry por anos, e vocês não sabem que temos isso. Nós temos uma coleção de fotos da livraria do Congresso, onde nós temos umas fotos de navios que vieram ao porto dos Estados Unidos, ou pintura ou desenho que mostra a imagem daquele navio. Nós temos um mapa de uma coleção enorme. Aqueles que vocês já fizeram, vocês sabem a significância desses mapas em fazer a história da família com mais perfeição. Como quem era dono das terras, dos rios, as montanhas, ou andar nesses lugares faz o que era difícil para a transportação. Os mapas são muito importantes. Nós temos uma coleção de cartões postal. Existem imagens nessa coleção de cartões postais durante o mundo. Muitas vezes é muito pequeno, lugares pequenos da Europa, através da Américas, e também alguns da Ásia, também alguns lugares e varejos, igrejas, monumentos. Você pode ver. Eu tenho uma história pessoal que eu encontrei um cartão postal de uma igreja naquele lugar muito pequeno na Alemanha, onde 5 gerações da minha família frequentavam, e muitos foram enterrados lá. Nessa coleção pequena de cartões postais. Outra coisa é os livros anuais. Alguém está sorrindo de nervoso. Uma da minha história preferida desses livros anuais, existia um homem que claramente não queria estar lá. A sua esposa forçou a ir para essa conferência de genealogia. Alguns de vocês talvez estejam nessa mesma categoria. Vocês estão se sentando aqui porque a cadeira é mais suave. E nós tínhamos essa cabine muito bonita, branquinha. E então ele chegou lá e ele disse: "E aí, que é na Ancestral.com, pode me encontrar?" E ela falou: "Claro, você está aqui."
E eu falei, bem, olha, nós temos algumas privacidade, nós não temos registros mais modernos, mas se você falar sobre o seu pai, o seu avô, eu gostaria de olhar. Ele falou, não, eu quero que você me encontre. E eu falei, puxa, mas nós podemos encontrá-lo numa cidade ou num registros públicos. Ele falou, então vamos fazer isso. Então ela começou a digitar. Eu não sabia se isso ia resultar bem. Então eu coloquei o nome dele e a primeira coisa que apareceu foi Junior High, uma foto do livro escolar anual. E ele começou a rir, porque era uma foto da orquestra, da banda, quando ele era no nível colegial. E os olhos dele estavam enormes. Ele olhou para mim e disse, sim, esse sou eu. E ele falou, tem mais coisas aí? E eu cliquei e abriu o livro anual da escola. E ele olhou página por página. É um livro escolar anual. E então ele começou a ter os olhos lacrimejados. E ele disse, essa é a primeira vez que eu vi que o livro escolar anual, desde que eu recebi a cópia no ano escolar, os meus pais, minha casa, ela se incendiou e eu perdi tudo. Todos os momentos da minha infância se perderam. E aqui está uma foto num livro escolar familiar no Ancestors.com. Ele pegou o meu braço e ele falou assim, não sai daqui. Ele voltou correndo com a esposa e ele disse, você tem que ver isso. Mostrou essa foto e eu me retirei silenciosamente. E ele ficou por uns 20 minutos olhando esse livro, mostrando à esposa dele as fotos de quando ele era jovenzinho e compartilhando histórias. Quando eles saíram da cabine, ela olhou para mim e falou, muito obrigada. De nada, madame. Então, você vai ver coisas muito interessantes online, mesmo sobre você mesmo, e a categoria tão rica é uma maneira muito grande de encontrar essas coisas. Em alguns minutos, vou ver como você pode acessar esses registros. No corrente, eu posso dizer brevemente como nós podemos contribuir. É a categoria onde a maioria das pessoas cai. Então, todos os usuários podem contribuir. A maioria deles, postam fotos, registros, ou que escaneiam, que podem colocar na árvore. E tem tesouros lá. Existem coisas muito incríveis para serem encontradas lá. Existem também coisas que talvez não sejam tão boas, verdade? Talvez algumas coisas são criadas por vocês ou eu. Quando nós estávamos começando na história da família, nós não sabíamos muita coisa e nós éramos muito cuidadosos à medida em que nós ganhamos mais experiência e como fazer uma pesquisa adequada. E eu ainda uso essas árvores genealógicas. Aqui é uma analogia que eu uso muito, e eu uso isso do Ancestors In, e ela me disse, se eu te desse 100 fotos e naquelas fotos existe uma foto do teu tataravô, você não iria olhar cada uma delas? E eu faria isso, um de cada vez, até que encontrar. E algumas vezes você tem que olhar um de cada um, fazendo decisão o que é relevante para a sua pesquisa. Então, vamos falar sobre essa pesquisa. Uma das razões pela qual você quer uma árvore no Ancestry.com, que é a única que tem acesso à tecnologia. Ancestry.com, ela vai para a tua árvore, dá uma analisada, e nós comparamos a tua árvore genealógica para as 10% dadas. E nós podemos dar mais informações cada vez que você vem. E assim é que funciona. Se vocês olharem, você pode vir aqui na tua árvore, você tem que olhar bem pertinho. Você está vendo essas folhinhas que elas balançam aqui do lado? Então, aí eu tenho dicas na minha árvore genealógica, no Ancestry.com, que encontrou recursos ou registros para mim. Então, talvez de casamento, de morte, ou encontrar um túmulo, ou uma foto, ou alguma coisa sobre pessoas que serviram militar. Então, a Ancestry já fez a pesquisa para mim. Então, serviu esses registros, me deu. Então, somente
funciona se você tem a tua árvore genealógica online, senão você vai ter que pesquisar um de cada vez para cada um desses registros. Então, isso são só dicas. Eu digo isso porque eu falo insistivamente, porque a realidade é que nosso computador pode fazer o melhor que podem com a informação que vocês nos dão, mas que a informação dos registros não é exatamente perfeita ou correta, são informações dadas de pessoa a pessoa. Então, o teu trabalho é revisar cada uma dessas informações para ver se isso é uma informação correta. E se isso acontecer, então você pode colocar nesse registro, porque nós sabemos que a história da família nunca foi feita, certo? Cada vez que você encontra uma peça de informação, você encontra um pai, a mãe, e aí tem uma nova geração que você descobre. Existem somente poucas informações, mas você pode ignorá-los. E eu quero que você tome atenção isso, e você pode olhar aqui e você pode ver que eles encontraram 3 árvores familiares onde as pessoas que parecem que o meu bisavô nessa árvore. E isso é maravilhoso porque eu quero conectar essas pessoas, quero ver o que eles fizeram, mas também eu quero revisar esses registros por mim mesma. E eu escolhi fazer isso nessa ordem porque eu não quero ser conduzida por a opinião de outras pessoas. Muitas vezes nós preconcebemos a noção e nós precisamos sobrepor isso, porque primeiro eu olho os registros e depois eu olho para a árvore familiar e chego à conclusão quem é essa pessoa, como é que eu estou relacionada, por que o meu tataravô está lá. Talvez eles colocaram algumas fotos ou encontraram documentos online que eu não tenho e eles colocaram na árvore genealógica deles. Prestem atenção aos registros primeiros. Eu uso muito essas árvores familiares, mas você deve usar somente como caminho, não é o melhor recurso. É um recurso, mas não o melhor. Então, use nessa mesma sequência. Agora você pode pesquisar. E é aqui que você vem, porque você está. Quando você foi nessas dicas da pessoa e você decidiu o que você vai usar, então você pode pesquisar os registros. E eu digo isso porque muitas vezes as pessoas vêm para mim e dizem: eu vi todas as dicas e Ancestors.com não tem mais nada para nós. Eu vou lembrar que nós somente damos as dicas dos 10% que são as mais fortes. E isso, quando nós olhamos que o registro, ela combina com aquilo que você está pedindo. Se você pode dizer se está numa dados onde os melhores registros estão, talvez nós não vamos te dar essa dica. Você ainda tem que fazer essa pesquisa. E essa é a maneira como eu coloco os meus registros. Eu vou para minha árvore genealógica, e isso é um exemplo do meu bisavô. Eu vou para, cada vez que eu encontro um registro, eu olho e transcrevo o que está nesse registro e posso comparar as informações, porque eu não quero encontrar um registro e colocar na informação sabendo que não é a correta. Então, eu quero ter certeza se a informação é consistente ou então se está conflitante, eu preciso resolver. E também isso permite que faça com que eu faça notas ou anotações que registro eu ainda preciso encontrar. Onde está que eu preciso encontrar? E nesse caso, eu registrei no censo de 1800, então eu preciso fazer uma pesquisa mais ampla. Eu ainda tenho esse cartão, mas eu ainda não olhei ainda em 1840, o censo de 1840. Esses são registros que eu ainda tenho que fazer nesse tataravô. Então, você pode fazer isso da sua árvore online ou da sua árvore genealógica no Family Maker. E você pode clicar esse botão aqui. Aqui está um outro bisavô aqui. E quando eu estou vendo o seu profile, então eu vou colocar a pesquisa. Então, o formulário de pesquisa vem à frente e eu pode providenciar com uma lista de pesquisas que devo fazer. Eu vou colocá-lo um pouco menor para que vocês possam ver. Então, aqui vocês podem ver que nós temos a lista do que foi registrado e pesquisado, e aqui está a lista de coisas que podemos continuar pesquisando. Eu vou mudar um pouquinho. Ele nunca morou na Inglaterra ou no Reino Unido. Você sempre está pesquisando e você recebe, de repente, registros do Reino Mudo. Existe um filtro no fim que diz que se você coloca, fica aí até que você mude. Então, você tem que ter certeza que você está colocando no lugar correto.
redoing that search now. I have Então, nós 200,000 search temos results. 2.000. Who's going through 200,000 search results? Eu vim com 2.000 ou mais resultados. Eu espero que você não ache tantos. Eu vi uma senhora muito boa que veio para mim e disse: Enhancement request for answer. eu quero pedir uma coisa do... That this sweet Eu fiquei impressionada que essa mulher, day under 80 que era mais velha, deveria ser uns 80 anos, e ela me pediu muito bondosamente, e ela falou: o que que é? bookmark our search results. Eu gostaria que vocês pudessem marcar os nossos resultados. Quando eu estou buscando nesses resultados, eu estava na página 53 e eu fiquei por horas e eu tinha que comer. E eu precisa marcar, porque quando eu voltasse, eu não precisava olhar as 23 páginas de novo. Bless her heart. It almost broke my heart. Me deixou um pouco preocupada com ela, porque existe uma maneira... Eu nunca vou ou olho uma página ou duas sem ter resultados. Se não mostra no começo da página, eu estou fazendo anotações na minha pesquisa. Por exemplo, se eu faço uma pesquisa para mostrar o que mostra no topo da lista, mas então, logo depois, se o que eu estou buscando não está no topo da lista, eu começo uma nova busca, porque me permite que eu possa controlar a informação que eu procurei. There are a couple of things that you need to know. First is, O que vocês precisam saber para fazer a busca? Faça uma busca avançada. really basic Nós temos 4-box version of our search. Nós temos uma versão da nossa busca na página principal, e New people come porque as pessoas veem a nossa website todo dia. E se nós mostrarmos a eles todas as possibilidades, eles ficariam assustados. Então, nós somente mostramos uma busca simples para que eles não fiquem assoberbados. beginner anymore. Mas se vocês não são principiantes, usem a pesquisa avançada, porque vocês podem receber resultados melhores. With the search filters, and when I Se familiarizem com os filtros de busca. anything that's a little link Qualquer or a check qualquer link underneath a search ou field, uma we give you campo de caixa, control at a field level over what kind of a search you're going to do. vocês podem escolher o tipo de busca mais apropriado. Por exemplo, eu uso sempre o meu avô como exemplo. That I do this. Ele morreu algum tempo atrás, mas eu gosto de usá-lo como exemplo. Ele sempre foi, ele era um júnior. Father, Frederick Ross Cowan, O nome do pai dele era Frederick and that's what he went by his whole life. Well, when he went to enlist in, Ross Collin, e ele era Frederick Ross Collin Jr. wasn't Frederick at all. It Mas o nome dele, na realidade, nunca foi Frederick. O nome dele era Fred. Então, ele, na realidade, o nome dele nunca deveria ter sido Júnior. went by Fred, or as my grandmother liked to call him, Freddie, right? Minha avó gostava de chamá-lo de Freddie. Different spelling variation. Mas vocês podem imaginar quantas maneiras diferentes de soletrar o mesmo nome? Fred, Frederick, Frederick, com um K, com H, com mais um E no final, Freddie. E or DDY. Várias maneiras de soletrar. So Ancestry.com Então, o que este programa faz é searches. And one of the possibilita que vocês usem o asterisco. E com o uso do asterisco, whole characters. esse asterisco substitui vários caracteres. Então, eu posso colocar Fred e um asterisco, e vocês podem receber um resultado, vários resultados. A maneira de ativar esse asterisco, vocês têm que mudar o campo para exato. Magic search formula. Se vocês usarem a configuração padrão, ela vai dar todos os resultados. Se vocês querem controlar a busca, vocês podem usar uma busca. Por exemplo, só mostre nomes que começam com F, E, D. More than that, or nothing more than Então, só isso an asterisk replaces e esperem. however many characters. Now my last name is O meu sobrenome é Cowlick, I have seen my name spelled mas eu já vi o meu nome soletrado de várias maneiras diferentes. C-O-W-I-N. I have
have yet to see it spelled with a U or to see anybody transcribe a non-closed A as a U, but I'm waiting for it. Mas o meu nome So I can replace é soletrado de várias maneiras diferentes. Então, eu posso substituir a última vogal do meu nome com um ponto de interrogação. E o ponto de interrogação substitui um caráter. O asterisco substitui vários caracteres. Então, por exemplo, se eu usar essa configuração, restringir a busca my grandfather was born in 1922. a resultados exatos. A little bit more intimate setting. I'm Por exemplo, se eu colocar o ano 1922 e pedir para vocês, I should not mark that exact. por que vocês acham que eu não deveria fazer uma busca exata? Saying is only show me records Por- where this person was porque- born exactly in 1922. Se eu marcar essa configuração, somente os registros onde as pessoas são nascidas neste ano vão aparecer. Kind of like the wild card, that only works if I mark it exact. But if I leave it Mas se eu não colocar uma marca first time I nessa caixa, eu vou ter melhores resultados. marriage record, Se eu estou procurando o resultado de um casamento e o casamento não tem a data de casamento, nascimento, in 1922 e eu coloco só mostre homens que nasceram em 1922, from my search results. eu elimino todos os registros que não apareceram em 1922. Por exemplo, se o meu avô mentiu 1922. a Just eliminated a idade dele para entrar my search results, right? no exército, About what it is that you're looking eu posso perder a oportunidade de achar os resultados deles. Então, nós precisamos pensar como as pessoas pensavam na época. Por exemplo, meu avô nasceu em São Francisco na época. E vocês podem ver que, à medida que eu começo a digitar aqui, aparece uma lista de cidades que começam com São Francisco. Então, eu não vou marcar a caixa que diz exato, pelas seguintes razões. O que aparece num registro de censo, como lugar de nascimento, the state. é simplesmente o estado. Então, se eu falar só mostre exatamente as pessoas que nasceram em São Francisco, na Califórnia, eu eliminei todos os registros de censo Starting to see how sometimes dos resultados. search results. Então, às vezes é por isso que vocês não recebem resultados. On your search until Recebem resultados. E às vezes vocês recebem think about what you're looking muitos resultados, como no meu caso, mais de 200 mil. Então, é importante aprender como fazer a busca. Eu tenho a opção também de selecionar few different things. I da lista, por exemplo, exactly wouldn't do me much good because there's not very many records eu posso marcar exato o lugar exato do nascimento. to this county. Eu posso marcar o lugar exato, o condado exato de nascimento, ou estado, ou estados However, very rarely vizinhos. with a birth, marriage, or death field. Mas Here's the field I use, and I use this field more than any other field. eu uso este campo, Ancestry.com, mais do que qualquer outro campo. I use this field Na realidade, eu uso esse campo mesmo se eu estiver fazendo a busca sem saber o nome da pessoa. Eu já achei pessoas searching sem procurar uma pessoa pelo nome usando este nome. Este campo é o campo da residência. Eu posso colocar, por exemplo, ele morava na Califórnia a vida inteira, ele nasceu lá, ele morreu lá, ele só saiu do estado uma vez quando ele foi passar as férias no México. he was a Californian through and through. E ele é uma pessoa nativa da Califórnia. Então, eu só quero ver registros da Califórnia que tem alguma coisa a ver relacionado com o estado da Califórnia. Alguma coisa que aparece Califórnia no registro, é só isso que eu quero ver. Este campo vai ajudá-lo a obter resultados Such a significant mais do que qualquer outro campo. Localidade é uma coisa muito importante em pesquisa genealógica. 78 results. Por exemplo, eu recebi resultados, 107 resultados, bem melhor do que 200 mil. You can see the whole screen a little bit more clearly. Eu vou tentar mostrar a tela inteira. Hands, and I really want to see this Por favor, as well as I can see you. manifestem aqui quantos de vocês Search results this way. só veem as suas buscas dessa maneira. There's a few of you, okay?
alguns de vocês. À medida que vocês comparam os seus resultados, vocês podem ver que o Ancestry.com mostra a busca de acordo com o que vocês pedem, classificado da maneira como vocês pedem. E isso é ótimo se vocês sabem exatamente o que vocês estão procurando. E às vezes os registros estão todos misturados. Então, mais uma vez, eu só olho registros dessa maneira. A primeira ou segunda vez que eu faço uma pesquisa. Depois disso, eu mudo a busca de acordo com categoria, de acordo com um banco de dados. Nós temos 12 bilhões de dados e vários bancos de dados. Então, às vezes, eu só procuro os censos de 1920. Então, em vez de procurar centenas de páginas, eu tenho o resultado é uma lista menor. E é importante ter certeza, comparar os registros para ter certeza que eu estou procurando a pessoa correta. Então, com frequência, eu comparo todos os registros para ter certeza que eu estou procurando a pessoa certa, que eu estou vendo a pessoa certa. Eu posso fechar estes menus, esses tabs, essas abas. Então, vocês estão vendo quais são as possibilidades? Com relação à busca, as possibilidades são enormes. Nós vamos ter uma classe avançada aqui, totalmente a respeito de busca. Espero que vocês possam vir a essa palestra e fazer mais perguntas sobre buscas. Não, Ancestry.com também nos ajuda a achar conteúdo de uma maneira melhor. Com exceção do livro escolar anual, a maior parte do conteúdo não é baseado em conteúdo. Por exemplo, os cartões postais. Eu não posso procurar, eu não posso achar alguma coisa baseado no nome dele, porque o nome dele não está naquele cartão postal. Eu só vou encontrar isso se eu fizer uma busca no banco de dados de cartões postais. Por exemplo, se eu fizer uma busca de cartões postais, e se eu procurar no catálogo de cartões, isso vai me mostrar 31.668 dados neste banco de dados. A maneira de classificar, existem várias maneiras de classificar. Por exemplo, eu posso vir aqui e ver quais são os registros available no estado de Ohio. Nós temos 627 registros. Eu posso filtrar através de nascimento, registro de casamento e divórcio no estado de Ohio. E eu posso filtrar de uma maneira bem granular, ou de acordo com o período de tempo. Eu não pedi permissão para usar essa história. Se a minha prima está aqui, eu peço perdão. Mas algumas semanas atrás, uma das minhas primas e vizinha me chamou e disse que ela estava procurando a respeito da avó dela. Elas sabiam tudo a respeito da avó depois que ela casou, mas eles não sabiam nada a respeito da vida dela antes dela ter casado. Eles estavam fazendo várias pesquisas, eles tinham algumas ideias. Sabiam que ela não se casou em Utah. Apesar de ter casado e morrido em Utah, eles acharam que ela nasceu na Flórida. Na realidade, uma localidade bem específica na Flórida. Aparentemente, ela nasceu em 1891, dependendo do registro. Mas tinha uma história de que ela foi adotada como
criança e não tinha evidência em lugar nenhum de que ela foi adotada, com exceção desta fotografia. E vocês podem ver nessa fotografia da família dela, aqui está o irmão dela, Richard. Julie e a família dela estavam procurando por Madeleine, por Richard, estavam pesquisando e perguntaram, será que você pode nos ajudar? Então, eu fui lá e ela e o marido, todos nós pegamos os nossos computadores por 3 horas numa noite e nós não conseguimos achar absolutamente nada. Se ela nasceu em 1891, ela devia estar no censo de 1900, mas nós conseguimos achar nada. Eu sei que vocês já sentiram essa mesma frustração, de vocês procuram e não acham nada. E como vocês sabem, essa é a minha vida. E às vezes, para mim também, demora mais do que uma busca e 5 minutos para encontrar alguém. Às vezes, a gente precisa pensar o que nós estamos procurando, o que você sabe, o que vocês já sabem. Olhem aqueles registros, veja se tem alguma dica em qualquer lugar. Então, nós tínhamos um nome de solteira dela. Nós não estamos totalmente certos que este era um nome de solteira ou o nome da pessoa da família que a adotou. Nós não tínhamos certeza. Que outras dicas nós tínhamos? E a Julie telefonou para o pai, revisou a história. Demorou 1 semana para discutirmos a história dela. E nós pensamos com exatidão o que nós queríamos procurar. Então, eu decidi que nós não íamos fazer uma pesquisa geral, mas nós iríamos olhar naquele banco de dados específicos. Então, eu vim aqui no catálogo de cartões, achei o filtro que eu queria, no censo de 1900. Então, eu fui naquele centro de dados, no banco de dados, e procurei todas as pessoas que têm o último nome Granger, que estava morando na Flórida, nesse condado. Eu não queria nenhuma outra informação, só essa informação especificamente. E somente 4 pessoas apareceram no resultado. Somente 4 pessoas naquele condado. E 4 deles, ou 3 deles, são meninos, órfãos. Então, como nós podemos ver, ela tinha sido órfã, ela foi adotada. Então, eu olhei o nome daqueles meninos, mas não consegui achar o nome da minha avó. Então, eu resolvi fazer uma busca para qualquer pessoa cujo nome começa com M-A-D, porque eu sei que o nome dela podia ter sido soletrado de várias maneiras diferentes. Então, procurei todas as pessoas que viviam naquele condado na Flórida e achei 12 pessoas. E uma daquelas meninas, e vocês podem ver aqui, tem uma menina que foi uma filha adotada. Então, olhei naquela família, e fui na casa da Julie, mostrei para a Julie, nós conversamos sobre isso, olhamos o registro, conversamos sobre registros, pensamos como é que nós podemos provar que essa realmente é ela. Então, nós pensamos, vamos olhar o nome da família. E descobrimos no Ancestry.com tem esta opção no software onde aparecem registros opcionais. São simplesmente sugestões, dicas, mas às vezes vale a pena olhar. E aqui nós encontramos Wade Redding, no cemitério de Utah. Ele nasceu na Flórida, de repente ele está aqui em Utah. É como se... E daí ela foi correndo e pegou os registros da avó e ela achou, e ela descobriu que era exatamente essa pessoa, que ela foi sepultada neste cemitério em Utah. Às vezes, nós precisamos ser um pouco mais criativos com a nossa busca e sabermos exatamente o que nós estamos buscando. Às vezes, não precisamos saber exatamente. Mas
é importante tentar ambas maneiras de fazer a busca. Eu sei que muitos de vocês têm perguntas sobre busca, é por isso que eu falei bastante sobre busca. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o centro de aprendizado no nosso software. O centro de aprendizado nos ajuda a entender melhor a respeito dos registros. Nem todas as pessoas têm registro de nascimento, casamento ou de morte. Por exemplo, no século passado, a maior parte das pessoas não tinham esse tipo de registros. Nós precisamos saber que tipos de registros existem e não existem. Mas eu sei que nem todos os registros que existem no mundo estão disponíveis online. E nem todos os registros que estão online estão disponíveis facilmente no software Ancestry.com. Por exemplo, existem milhares de artigos e eu quero que vocês saibam que tudo que aparece no centro de aprendizado é grátis. Então, milhares de artigos sobre vários tópicos, por exemplo, imigrantes poloneses. Se vocês quiserem aprender sobre Ohio, vocês podem fazer uma busca, ou alemães da Rússia, ou quando que um certo povo começou a fazer certidão de nascimento. Vocês também podem ter acesso a centenas de horas de seminários online. Nós temos vários seminários parecidos com esses nos últimos anos, que nós gravamos em vídeos e estão disponíveis online na nossa website. Então, vocês podem ter esse tipo de educação de graça. Por exemplo, uma das coisas que você pode aprender usando o seu computador. Eu ouço a palestra no vídeo, eu aperto o botão pausa e tento fazer aquilo que o vídeo está me ensinando, daí eu continuo. Também uma outra opção é o wiki da história da família. E nós temos duas fontes incríveis que estão disponíveis no Ancestry.com. Por exemplo, essa informação que está disponível no formato wiki, que vocês podem fazer busca, é tão importante. Uma outra aba no software é chamado Colaborar. E não é usado com frequência, mas eu gostaria de falar um pouquinho a respeito disso. Por exemplo, a história que nós fazemos é a história da família. Então, se nós trabalharmos juntos, nós podemos ter resultados muito melhores que se nós trabalharmos juntos. Por exemplo, qualquer pessoa que colocaram um registro na árvore deles, parecido com o registro que vocês colocaram lá, eu quero saber quem é essa pessoa e por que eles estão fazendo isso. Quero saber se eu sou parente dessa pessoa. Vocês podem mandar mensagens um ao outro através do software. Vocês podem notar que essas mensagens vão estar num pequeno envelope. Veja se vocês têm alguma mensagem. Respondam essas mensagens. Trabalhem juntos. Essas mensagens são privadas, são confidenciais. É só entre vocês. Não é uma mensagem que está disponível na internet, a menos que vocês decidam fazer essa mensagem pública. É importante, interessante a respeito desse trabalho que nós estamos fazendo é que se na sua conta vocês colocarem uma sua fotografia, as pessoas têm uma tendência maior de contatá-los. Muito interessante. Por exemplo, se vocês colocam a fotografia, as pessoas têm tendência a pensar que vocês são que vocês são alguém que realmente sabe usar o software.
E também eu gostaria de falar um pouquinho sobre a última aba no Ancestry.com, que é chamado Ancestry DNA. Eu acho que vocês ouviram o discurso hoje de manhã a respeito de DNA. O Ancestry.com está fazendo DNA testes há muitos anos. E vocês provavelmente estão familiarizados com isso. Agora, o novo mundo do DNA, nós estamos olhando 700 mil localidades no seu DNA. Eu quero mostrar para vocês os resultados do meu teste de DNA. Eu vou mostrar também o resultado de uma entrevista que nós fizemos com algumas mulheres. Aqui estão os meus resultados. E eu descobri que eu notei que a maior parte dos meus ancestrais vem de um lugar no norte da Europa. Mas aqui mostra como que as pessoas que nascem, que são naturais daquelas áreas no mundo, se parecem, para que nós possamos fazer uma comparação com a fotografia dessas pessoas. Existem centenas de recursos disponíveis, mas talvez a parte mais interessante que nós fazemos é providenciar comparações. Para mim, é uma das partes mais interessantes. Esse aqui, por exemplo, são resultados da minha mãe. E está provado aqui que eu realmente sou uma filha dela. Mas ela tem uma prima que apareceu aqui nesse resultado, e eu gostaria de falar com vocês sobre esse resultado. Quando essa outra prima apareceu, ela só tinha ela, o pai e mais uma pessoa. E eu pensei, essa pessoa não, obviamente, só com 3 pessoas no registro não era grande ajuda. Então, eu comecei a fazer uma pesquisa e eu achei 4 homens com aquele nome no censo de 1930. Depois eu procurei para ver quem aqueles homens eram casados. E às 2h da manhã, e eu consegui focalizar num homem especificamente que eu achei que estava casado com a minha tia. Eu falei com ela e falei, olha, acho que nós somos primas. Nós somos primos. E ele respondeu, ótimo. Mas ele não sabia exatamente como responder. Mas ele me achou depois no Facebook. Nós nos tornamos amigos no Facebook e ele mandou essa fotografia. Esta é a fotografia da minha avó. Ela morreu quando meu avô tinha 2 anos. A vida dele inteira, eles fizeram questão de passar a história dela para todos a família. Então, quando eu nasci, a minha mãe me deu o nome dela. E agora, pela primeira vez, por causa daquele primo, que só tinha 3 pessoas na árvore da família, eu consegui uma fotografia. E minha mãe estava tão animada que ela colocou a fotografia no Facebook. E uma outra prima entrou em contato com ela e disse, eu tenho uma outra cópia, a cópia melhor dessa fotografia, a cópia original. E no meu aniversário, eu recebi a cópia original dessa fotografia. História da família é a respeito de fazer conexões. E Ancestry.com é somente uma das ferramentas que nós podemos usar para fazer essas conexões. Muito obrigada.